Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança ao seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra no livro de Hebreus, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 14, onde o autor do livro de Hebreus vai nos mostrar alguns dos muitos benefícios da vida e da morte do Senhor Jesus Cristo para cada um de nós. E assim nos diz então a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 14, vai nos dizer: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte, ou seja, pela morte do Senhor Jesus Cristo, ele, Jesus Cristo, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Este é um texto onde o autor do livro de Hebreus vai nos ressaltar muito dos benefícios que o Senhor Jesus nos dá aos seus irmãos, a mim e a você que cremos no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E ele vai começar nos dizendo que a morte do Senhor Jesus Cristo nos livra não apenas do poder da morte, nos livra não apenas desse nosso inimigo, a quem ele chama de diabo e que tem o poder da morte nas suas mãos, mas nos livra também do poder do pavor da morte. É interessante que no versículo de número 15 ele vai nos dizer: livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estão sujeitos à escravidão por toda a vida. Não apenas a morte nos escraviza, mas o poder da morte também nos escraviza, o medo da morte nos escraviza. E aqui o autor do livro de Hebreus está nos dizendo que a morte do Senhor Jesus, através da morte de Cristo, ele nos livra do poder da morte e ele nos livra também da escravidão da morte, da escravidão de temer a morte durante toda a vida. Nós não precisamos mais temer a morte, porque o Senhor Jesus Cristo, na sua morte, venceu a minha morte. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, ali, naquele momento de aparente derrota, o que acontece é que o Senhor Jesus Cristo está vencendo com a morte dele, não apenas a morte física minha e sua, mas também a minha e a sua morte espiritual. Eu e você, então, estamos, através da morte de Cristo, ligados ao Senhor Jesus, ligados a Deus, religados a Deus através do sacrifício de Cristo por toda a vida. De maneira que agora nós temos paz com Deus, temos comunhão com Deus, mas quando nós morrermos, nós vamos estar com Deus. A morte já não pode mais nos separar da presença de Deus. O Senhor Jesus Cristo é, aqui nestes versos, esse sumo sacerdote fiel que representa os seus irmãos, que representa o povo diante de Deus. A sua morte é uma morte representativa, mas não apenas isso. Eu gosto muito do último verso, onde o autor vai dizer o seguinte: pois naquilo que ele mesmo sofreu, ou seja, não apenas no sofrimento da morte de Cristo, mas no sofrimento de toda a sua vida, tendo sido ele tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. A morte do Senhor Jesus e a vida do Senhor Jesus não é apenas uma vida substitutiva, o sacrifício do Senhor Jesus não é apenas um sacrifício vicário, mas é também um sacrifício solidário.
Ele é aquele que através da sua vida, através do seu sofrimento e através das suas tentações está perto de nós. Conhece cada uma das nossas tentações, conhece cada um dos nossos sofrimentos. O texto vai dizer que ele foi tentado, da mesma maneira como eu e você somos tentados. Nós podemos nos lembrar aqui da tentação do Senhor Jesus no deserto, e Lucas é muito sábio quando, ao escrever o texto, ele vai dizer que Satanás tenta Jesus, não apenas fisicamente, não apenas espiritualmente, mas depois daquelas 3 tentações, Lucas vai dizer que Satanás se afasta de Jesus até momento oportuno, ou seja, aquelas 3 tentações de Jesus no deserto não foram as únicas tentações. Ele foi tentado durante toda a sua vida. O Senhor Jesus, no momento de maior agonia, na cruz, ele é tentado quando um daqueles ladrões e quando aquelas pessoas que estão ali conversam com ele, quando muitos dizem para ele: olha, salvou a muitos e não pode salvar a si mesmo, desce da cruz, então nós creremos em você. Nos momentos mais difíceis da sua vida, o Senhor Jesus foi tentado, e a sua tentação serve para que ele esteja cada vez mais próximo, para que ele esteja cada vez mais para que ele esteja mais próximo da minha e da sua vida. Então, que você saiba disso. Nos momentos de medo, nos momentos de tentação, nos momentos de sofrimento na sua vida, você não tem apenas um Deus que te salvou, você não tem apenas um Deus que te resgatou, você não tem apenas um Deus que venceu a morte, não apenas um Deus poderoso, mas também um Deus que está perto, um Deus que sabe aquilo que eu e você passamos como seres humanos. Ele é completamente divino, mas ele é também completamente humano. Este Senhor Jesus é o Senhor Jesus forte o suficiente para confiarmos nele. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Mas ele também é esse Jesus humano que foi tentado, que sofreu e que está perto o suficiente a ponto de conhecer exatamente as minhas e as suas tentações. Que você fique com este Jesus, não só durante esse dia, mas durante todos os dias da sua vida. Que esse Jesus possa te trazer a confiança de que a morte foi vencida, a sua morte foi vencida. E nos momentos de tentações da sua vida, que esse Jesus possa estar perto de você e que você possa enxergar ele ao seu lado, dizendo para você que ele também passou pelas mesmas tentações e sabe aquilo que você está passando, pelos mesmos sofrimentos, e sabe aquilo que você está passando. Deus abençoe o seu dia, um grande abraço e até a próxima.